Olá, pessoal, estamos aqui para mais um quadro Blocos Convida e hoje, como sempre, temos mais uma personalidade aqui do mercado trazendo para vocês informações sobre uma pauta extremamente interessante e relevante no nosso mercado, que é a tokenização dos ativos e ainda o que o nosso especialista aqui, Ricardo Oliveira, vai trazer para nós, que é mestre aí em Direito Societário pela FGV, pós-graduado em atos e contratos societários também, mestre em Direito dos Negócios pela Universidade de Califórnia e especialista em gestão de ativos pela Stanford University. Então, sem mais delongas aí, vou convidar o Ricardo para bater esse papo super enriquecedor aqui conosco. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Sofia? Satisfação em falar contigo. Muita satisfação aqui, na verdade, do lado da Blocks, de estar compartilhando aqui essa tarde de conhecimento com você. Mas então, vamos adentrar aqui o assunto de uma forma mais direta. O que você pode contar para os nossos investidores, que é exatamente, né, os tokens não fungíveis ou as NFTs que tomaram conta das manchetes aí recentemente, inclusive nos Estados Unidos, vemos novos milionários aí, parece que a cada semana, né, com a venda desses tokens não fungíveis, que podem aí efetivamente representar um ativo no mundo real, seja uma obra de arte, seja um tênis do Michael Jordan usado num jogo decisivo. Conta um pouco para a gente, Ricardo, da possibilidade e do mundo, né, das NFTs e como isso se relaciona, né, com o direito e com a blindagem patrimonial. Legal, Sofia. Primeiro, um prazer enorme estar participando desse quadro com vocês. Eu acompanho de perto o trabalho da Blocks e sou muito feliz em falar que a Blocks tem um posicionamento hoje pioneiro no mercado e está trazendo novas teses de investimentos e possibilitando que o investidor tenha acesso a novas informações que possam fazer com que o mercado de capitais seja cada dia mais investido e acreditado, né? Hoje a gente tem um percentual muito grande de nossos investidores e população colocando ainda dinheiro em poupança, acho que pela falta e pela simetria de informações que desfalta na hora de você escolher novos investimentos. E acredito que isso deve ser mudado e pode ser mudado, principalmente se a gente tiver líderes de mercado como a Blocks liderando esse tipo de informação e divulgando novas teses de investimentos ao público. E antes de falar de NFT, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre tokenização de ativos, né? Explicar para o público o que é tokenizar um ativo, ou melhor, o que são ativos digitais e como eles podem ser tokenizados e depois eles serem efetivamente qualificados como tokens não fungíveis, que são os NFTs, né? Mas os ativos digitais nada mais são do que representações virtuais de ativos reais, né? Então, no final das contas, o que a gente tem são ativos tangíveis e intangíveis que estão à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, seja o dinheiro, seja uma participação societária, seja um imóvel, seja cabeças de gado, seja uma obra de artes, né? E que eles tenham a representação da sua titularidade criptografadas através de códigos, né? E esses códigos são depois reunidos em obrigações e direitos que se chamam contratos inteligentes, né? E isso é basicamente a gente falar em ativos digitais, né? Então, ativos digitais nada são do que representações das obrigações e dos direitos inerentes a ativos reais através de códigos e algoritmos que formam um contrato inteligente ou, no linguajar do direito, que é a linguagem universal, chama smart contracts, né? E esses smart contracts têm algumas vantagens em relação aos contratos efetivamente escritos e redigidos pelas partes. Por quê? Porque, primeiro, eles são contratos que eles são fechados entre si. Então, eles são mais seguros. As regras que estão ali, eles são imutáveis até que aquelas condições sejam efetivamente implementadas, né? Então, não é aquele contrato que permite efetivamente uma modificação do seu contexto, às vezes por conta de uma atitude oportunística de uma das partes que percebe que o seu direito ou o seu bem pode ser melhor negociado depois de efetivamente conversar com outros players de mercado ou simplesmente abrir a cabeça para outras zonas de oportunidades que desapareçam depois que você tem essa negociação. Então, essa é a primeira grande vantagem dos contratos inteligentes. Eles são seguros, eles são previsíveis, eles são calculáveis. Depois de negociados, eles são imutáveis. A segunda grande vantagem desses contratos é que eles funcionam como uma garantia, ou seja, eles são automaticamente executáveis através dos seus comandos e algoritmos, mas aquele dinheiro ou aquele valor que está sendo dado em pagamento em troca de um ativo que está sendo negociado, ele só é liberado para a parte vendedora a partir do momento em que efetivamente há a entrega do bem. Então, ele funciona como num contrato de M&A, existe uma escrow account, né, uma conta de administração conjunta, onde aquele dinheiro ou aquele bem dado em pagamento, ele é mantido numa conta de administração fiduciária,
e a partir dali ele automaticamente é liberado quando as condições do contrato são implementadas. E isso torna ele efetivamente mais seguro, mais inteligente e mais execuível, né? Então, assim, a partir desses códigos e dessas condições pré-estabelecidas, nós temos o que chamamos de tokenização de ativos. Ou seja, o que é tokenizar? Tokenizar é fracionar, é dividir aquele ativo, que muitas vezes é um ativo único, mesmo que substituível ou não, em pequenas frações de partes. E cada fração é constituída por um contrato inteligente, ou seja, um smart contract. Ou seja, a gente pode dizer, então, que tokenizar um ativo é dividir os direitos que são negociados por um contrato inteligente em vários microcontratos oriundos daquele ativo real. Então, por exemplo, se a gente tem uma participação societária, se a gente tem uma obra de arte, se a gente tem um dinheiro, se a gente tem uma criptomoeda, se a gente tem uma cabeça de gado, que muitas vezes ele pode ser divisível ou não, a sua propriedade pode ser dividida entre vários investidores. Isso traz para o próprio mercado a capacidade dele ser mais líquido, porque os valores que são transacionados são valores menores, né? Eu costumo dizer que os smart contracts, ou melhor, a tokenização de ativos se compara e ela une as melhores características de dois grandes derivativos, que são os contratos a termo e os contratos futuro, né? Nos contratos a termo, você tem contratos padronizados, onde você conhece as partes e você negocia cláusulas específicas, né? Logicamente que demandando um preço futuro que não pode ser antecipado, ou seja, regras bem definidas, se não nos termos de ações. Mas isso é um detalhe à parte que eu acho que aqui não vale a pena trazer. E nos contratos futuros, você tem contratos que são contratos garantidos pelas clear, né, do mercado de bolsa, ou seja, você tem liquidez, você tem os ajustes diários que permitem que aqueles contratos não tenham risco de calote, e você tem cláusulas padronizadas, ou seja, você pode até sair de um dia para o outro na maioria dos contratos, mas no final das contas você tem regras bem definidas e um risco de crédito quase que zero. Então, você tokenizar os ativos é você fazer com que esses ativos possam ser negociados em regras bem definidas, com a garantia que diminua o risco de crédito e também com a possibilidade de fracionamento em valores menores, assim como os derivativos, né? E por que eu comparo isso com os derivativos? Porque se você pega os contratos futuros de dólar, o futuro de índice Bovespa, né, você tem os contratos, né, que muitas vezes são negociados em padrões de valores, como $50 mil ou R$100 mil, mas você tem os mini e micros contratos, que eles são frações desses grandes contratos que fazem com que esses grandes contratos, esses grandes valores imobiliários como derivativos, sejam também mais líquidos e você tenha talvez valores sendo transacionados diariamente do que a própria quantidade de capital que transita dentro do mercado acionário. E esse é o potencial que existe dentro da tokenização de ativos. Quando você tem a capacidade de você fracionar ativos que têm valores reais, mas que muitas vezes só são acessíveis a grandes investidores, você faz com que aquele pequeno investidor, que às vezes não tenha 10, 20, 30, 40, 1 milhão de reais para colocar num único ativo, ele possa colocar 100, 200, 300 reais e apostar em um ganho, que é um ganho de baixo risco, mas ainda assim de uma grande expectativa de rendimento. Então, tokenizar os ativos é fracionar os ativos através de microcontratos inteligentes que são lastreados em ativos reais. Ponto. Essa é a grande definição de tokenizar os ativos. Mas o que seria tokenizar ativos não fungíveis, né? Ou seja, non-fungible tokens? Ou seja, como é que a gente pode definir os tokens não fungíveis lastreados em ativos reais? Como os ativos reais eles são ativos tangíveis ou intangíveis de grandes categorias, ou seja, de uma diversidade muito grande, existem tipos de ativos que são simplesmente substituíveis uns pelos outros, né? Ou seja, as ações de empresas são substituíveis uns pelos outros. E nesse sentido, é que existem os contratos de aluguéis de ações, né? Em que aquele locador ou locatário das ações, ele oferece as ações ao locador, que vende aquelas ações a um preço futuro, ou melhor, pode até vender à vista e investe a compra no contrato futuro a termo daquelas ações, fazendo com que ele tenha o direito de ter uma rentabilidade em renda fixa, mas também comprar uma ação equivalente àquela de que ele efetivamente foi objeto da primeira negociação e entregar de volta ao seu proprietário. Então, a locação de ações ela funciona mais ou menos dessa forma e é um pouco diferente da locação de imóveis, né? Então, aquela ação, muitas vezes, é uma ação fungível, porque ele é vendida e depois comprada e entregue de volta. O dinheiro também, né? O dinheiro, como você tem um mútuo de um dinheiro, você tem a transferência da propriedade do dinheiro e você retorna um dinheiro equivalente.
Já quando você tem um ativo não fungível, como uma obra de arte, como um momento específico de um músico, ou uma música, né? ou a carreira de um jogador de futebol, é muito difícil que você substitua aquele momento por outro compatível, né? Porque aquele ativo tem qualidades que são completamente diferentes uns dos outros, podem ser até comparáveis, mas certamente eles têm características subjetivas que os diferenciam de um universo como um todo. E a tokenização não fungível desses ativos significa que aquele token que dá o direito a uma fração daquela perspectiva de rentabilidade sobre um ativo real, ele não pode ser substituído por outro. Ele tem um número de série que efetivamente ele caracteriza aquela específica fração que você tem. Então, se muitas vezes você tem um NFT de um direito de negociação de um jogador de futebol, aquele NFT representa um direito uma perspectiva de rentabilidade de um direito subjetivo, né? Que depende, lógico, da performance daquele jogador de futebol, mas não é comparável com um dinheiro que possa ser substituído pelo outro. Você não pode comparar um jogador do Vasco com um jogador do Flamengo, né? Todos têm efetivamente características e variáveis que são muito específicas daquilo que ele oferece ao público. E os NFTs são isso, né? Eles são tokens não fungíveis que oferecem ao público a fração de uma obra de arte, de um artista, de uma obra literária, ou de um momento específico da própria humanidade, né? Seja do esporte, seja do desenvolvimento específico econômico ou social, que efetivamente mereçam destaque ao longo do tempo. Então, basicamente isso, sim, em pequenas palavras, para que a gente não precise prolongar um assunto que pode demorar algumas horas aqui e surgir diversas dúvidas a respeito dele. Bacana, assim, para amarrar para o nosso investidor, o que o Ricardo já colocou de uma maneira muito completa, né? O conceito de token é basicamente uma representação de um ativo real digitalizado, né? E o não fungível é basicamente aquilo que não pode ser substituído por outro, né? Então, um exemplo até que eu gosto de dar é que se você trocar uma nota de R$50 por outra nota de R$50, você não teve perda de valor. Se você trocar um NFT, né, uma fração de um quadro da Tarsila do Amaral por uma fração de um quadro de um artista menos renomado, você teve aí efetivamente uma perda de valor e interessante como você categorizou aí os NFTs sendo como algo único, né? Ainda é um token, mas é um token que confere o direito sobre uma determinada propriedade, um momento, até uma música, e que tem uma característica única, né? E a gente partindo aqui, então, para outra temática ainda nesse âmbito da tokenização, Ricardo, eu queria saber a sua opinião aí sobre uma decisão recente até, que foi comunicado que agora a Junta Comercial de São Paulo aceita criptoativos como uma forma de integralização de capital social, por entender que eles são possíveis, né, passíveis de avaliação pecuniária. E eu sei que você, né, como nosso colunista pessoal, inclusive recomendo a leitura do artigo do Ricardo lá no nosso blog, aqui da Blogs. Você menciona que os criptoativos têm sido muito utilizados aí amplamente como uma reserva de valor, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais e que você expandisse essa ideia aí para os nossos investidores entenderem o conceito de criptoativos como uma forma, né, de integralizar capital social de empresas e ainda dentro desse âmbito como uma reserva de valor. Perfeito. Legal, Sofia. Duas perguntas extremamente interessantes. Olha, quando você integraliza um bem ou um direito numa sociedade, a única e efetiva exigência é que esse bem seja avaliável pecuniariamente. Quando você o integraliza numa sociedade limitada, os próprios sócios dão o valor daquele bem. Então, a sociedade tem uma expectativa de que aquele direito ou aquele bem valha efetivamente que os sócios o fazem. Numa sociedade anônima, você precisa ter laudos de avaliação que comprovem que aquele bem efetivamente tem um valor no mercado, independente da sua liquidez ou não, e que tenha algum tipo de conexão com o objeto social da sociedade. Então, integralizar tokens ou ativos digitais numa sociedade, para mim, sempre foi e sempre deve ser validado e legitimado. Porque você pode integralizar um livro, você pode integralizar um fone de ouvido, você pode integralizar o direito de você usar um bem imóvel. Então, por que não um ativo digital que é lastreado num ativo físico e que tem um grande valor de mercado e, quem sabe, uma expectativa de valer muito mais ao longo do tempo, né? Logicamente que a gente tem que coibir e a gente tem que combater os tipos de fraudes, né? Ou seja, não adianta você criar um ativo e dizer que ele é um ativo digital com valor de mercado, simplesmente para você adquirir o direito de participar
daquela sociedade. Logicamente que é importante que haja uma credibilidade naquilo que está se oferecendo. Mas isso pode valer para qualquer outro tipo de ativo. Então, eu posso integralizar uma participação societária de uma empresa em outra e dizer que aquela participação que eu estou integralizando vale X, como no final das contas ela vale, na real, uma dívida e não um direito com expectativa de recebimento de dividendos ou até de valorização do preço unitário do seu papel. Então, para mim, fica muito claro que integralizar ativos digitais numa sociedade deve ser legitimado, deve ser facilitado, deve ser incentivado. Porque, no final das contas, o que você tem, através da integralização, é a transformação daquele ativo digital, que muitas vezes não configura um valor mobiliário, através de um novo valor, que é um quinhão societário, que esse sim pode ser ofertado ao público de uma forma mais segura, de uma forma mais controlada e mais supervisionada, inclusive pela CVM ou pelos órgãos reguladores que possam ser responsáveis pela supervisão daquela operação. Então, essa assim, é a grande vantagem, é o grande pulo do gato em, efetivamente, você hoje autorizar a integralização de capital social com ativos digitais. Então, assim, nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário, acho que deve ser incentivado, mas combatido o free rider, né? Aquela atitude oportunística que muitas vezes vem para fraudar, ao invés de para somar. Mas, e aí? E dentro de uma asset allocation, né? Sempre de uma alocação de ativos, tem espaço para o ativo digital? Com certeza. Em qualquer asset allocation, e asset allocation a gente compara muito com uma arte, né? Você, logicamente, tem que ponderar riscos e valores. Mas tem espaço? Claro que tem. Dentro de toda a asset allocation, a gente recomenda que grande parte dos ativos sejam alocados a depender do perfil do investidor. Tem investidores que têm um perfil mais conservador, tem um investidor que tem perfil de risco. Mas mesmo o mais conservador, a gente recomenda que entre 5% e 20% daquela carteira sejam alocados em ativos de risco. Lógico que os tokens podem ser ativos de riscos, mas eles também podem demandar, eles também podem ofertar uma renda fixa, né? Ou seja, mesmo que num prazo determinado, se você compra direitos autorais de um artista, em que você sabe que aquele artista está no auge da carreira e que ele tem a capacidade de perenizar-se ao longo do tempo, na verdade, você comprar uma fração dos direitos autorais da sua música é também você ter a expectativa de rendimento a longo prazo com um risco muito baixo, né? A não ser que, logicamente, aquele artista ele pratique como por ser uma pessoa pública, né? Ele finge perda o seu valor social, ou então seja comprovado que ele cometeu um tipo de plágio na influência ou na inspiração de fazer aquela música. Mas isso a gente vê muito poucos exemplos disso acontecer. Então, há espaço para a gente trabalhar tipos diferentes, inclusive de ativos digitais, daqueles que têm um risco maior a um risco menor, daqueles que sejam uma fração de uma ação de uma empresa, aqueles que sejam uma fração de um direito autoral, de um grande artista, ou simplesmente de um artista que está se desenvolvendo agora como um jogador de futebol, né, e que tem uma perspectiva futura de rentabilidade muito grande e que agora seja ofertada a um valor mais baixo. Então, tem muito espaço, é recomendável, e também é recomendável daquela pessoa que está passando por uma crise financeira. E esse também foi um dos temas abordados no artigo que vocês divulgaram, e agradeço muito, porque é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, que muitas vezes, quando a pessoa está passando por um processo de reestruturação ou reorganização, é normal que seus credores, de uma forma muito desorganizada, tentem atingir o seu patrimônio a todo e qualquer custo, a fim, lógico, de garantir, primeiramente, o acesso aos seus ativos e poder suprir a falta do que aquele crédito ou aquele bem que foi dado possa causar na sua própria operação. Então, tokenizar os ativos ou investir em ativos tokenizados também é uma forma de você organizar o benefício de ordem desses credores, de maneira em que você possa afastar, né, os ativos do alcance deles e, através de uma organização de como você vai liquidar aqueles ativos, você tornar os seus recursos que são escassos numa escala mais eficiente de pagamento. Então, é muito fácil, muitas vezes, você tem dinheiro em conta, algum dos credores entrar com a execução do seu contrato, ou a execução da sua dívida, e a partir dali ele bloquear a sua conta para satisfazer o seu crédito. Quando você coloca isso nas exchanges ou nas corretoras, fica um pouco mais difícil. Primeiro,
Porque a partir do momento em que você tenha outros custodiantes daqueles valores, você precisa que eles também entendam o que é que vai ser feito para a liquidação deles, né? Lógico que por ordem judicial eles têm que o fazer. Mas como essa informação ainda é uma informação mais privilegiada, a partir do momento que você tem ativos como ações ou como fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, ou ativos tokenizados, é mais fácil você segregar um pouco o risco, afastar esses ativos daqueles credores para que você possa organizar o benefício de ordem no pagamento. Então, ele se torna um ativo temporal na hora de você efetivamente pagar aqueles que têm, por lei, a obrigação de o direito de receber em primeiro e a sua obrigação de pagá-los a mais curto prazo. Então, assim, trabalhar o tempo ao seu favor. E é isso que pode ser muito utilizado também no investimento em ativos tangíveis ou intangíveis tokenizados. Interessante quando você menciona, né, essa parte de asset allocation. Saiu uma notícia que em março desse ano a NBA faturou cerca de 500, né, movimentou ali cerca de 500 milhões de dólares e faturou 230, né, com a venda de ativos digitais que eles chamam ali dos top shots dos jogos, né. Então, de fato, existe um potencial, como mencionou o Ricardo aí, de valorização, né, e por isso acredito eu que ele menciona esse ponto aí da reserva de valor e da possibilidade de você diversificar com ativos digitais e de você agregar um componente de risco diferente ao restante do seu portfólio, né? Porque ele vai se comportar, né? O risco de um ativo digital vai se comportar evidentemente diferente de um risco de uma ação de uma empresa listada. Então, só esse comportamento, né? Esse contrapeso que os ativos digitais fornecem por eles estarem expostos a riscos diferentes já contribui aí para um asset allocation mais interessante num mercado, como eu mencionei, que já sabemos está movimentando bilhões de dólares, né? Então, interessante também o ponto que ele fala sobre a questão da proteção, né, contra os credores que vêm abocanhar. E nesse quesito, Ricardo, eu queria que você expandisse aí na questão, né, de proteção contra os credores em termos da blindagem patrimonial, que é outro ponto que você menciona no seu artigo, né? Então, proteger um patrimônio de credores que vêm visando a serem ingerentes ao meu patrimônio pessoal e eu gostaria de segregar os meus ativos, que você também menciona. Como que funciona essa segregação de ativos via tokenização e como que isso corrobora para a blindagem patrimonial? Legal. Primeiro que é preciso esclarecer que blindagem nada mais é do que proteção, e proteção é planejamento. Então, se você tem um bom planejamento do seu patrimônio, da sua operação financeira, você tem uma proteção e aí, entre aspas, você tem uma blindagem. Mais legal. O que significa blindar com ativos tokenizados? Significa transformar um tipo de ativo líquido em outro. Significa transformar dinheiro em um direito, né, em outro tipo de direito. O dinheiro nada mais é do que um direito de crédito contra o Banco Central, né? Então, você transformar um direito de crédito contra o Banco Central em um direito de crédito sobre a performance de um ativo. E esse ativo pode ser um ativo tangível, pode ser um imóvel, como pode ser um ativo intangível, como uma propriedade intelectual, uma patente. Então, por que isso, no final das contas, se planejar através da asset allocation e investir em tokenização de ativos é uma forma de blindagem? Porque o caminho que um credor tem que percorrer para atingir e constrigir um direito sobre um recebível, sobre um ativo tangível ou intangível tokenizado, ele é muito maior do que o direito de um credor em alcançar o direito de crédito que você tem no formato de dinheiro contra o Banco Central, né? Então, assim, a própria ordem de execução prevista no Código de Processo Civil, ela atinge primeiro os ativos mais líquidos. Então, o dinheiro é o bem preferido. Significa que você vai estar recomendando que se utilize a tokenização de ativos para dar o calote? Não, muito pelo contrário. Não é fraude contra os credores, né, Ricardo? Não é fraude contra a execução, não é fraude contra os credores, mas é uma forma de você organizar aqueles credores que muitas vezes, quando você está numa situação de insolvência ou a sua empresa, eles tendem a querer acessar o primeiro ativo que vir pela frente a todo custo. É o que a gente chama de tragédia dos comuns, né? Quando você tem uma desorganização da propriedade privada, em que os credores eles não têm regras bem definidas de acesso àqueles direitos para satisfação das suas vontades, você tende a ter, no final das contas, uma propriedade coletiva que não causa eficiência, ou seja, aquele que primeiro chegar, ele vai capturar tudo que puder e não vai deixar o restante para os demais, mesmo que os demais
eles têm um benefício de ordem que seja privilegiado em relação àquele que o alcançou. Ou seja, é mais fácil que a gente entenda da seguinte forma. Dentro hoje de um processo de insolvência, você tem créditos que são privilegiados, como o crédito fiscal, o crédito trabalhista e o crédito com garantia, seja de alienação fiduciária ou seja garantia real. Pode ser que um credor, em último lugar, né, aquele credor quirografário, ele tenha mais dinheiro, ele tenha acesso a melhores advogados, em que quando ele saiba que aquele devedor está pedindo insolvência, ele já acione a justiça para que ele consiga uma constrição patrimonial na conta corrente daquele credor, satisfazendo a ele próprio, que seria um dos últimos do benefício de ordem da lista de insolvente, né, da insolvência, e deixando a ver navios aquele credor que tem um privilégio, porque o seu crédito é um crédito de natureza limitar, como um empregado que precisa receber o seu salário, como outros créditos honorários ou até outros credores que têm uma garantia de que aquele crédito foi pago de forma privilegiada em relação aos seus credores gerais. Então, a tokenização de ativos, investir em tokenização de ativos é ter, muitas vezes, no processo de insolvência, um maior tempo para organizar e tornar mais eficiente a liquidação daqueles ativos, daqueles recursos que são escassos, para pagamento dos seus credores. E isso não significa que você vai esconder eles, significa que você vai tornar mais difícil que eles sejam atingidos a qualquer custo. É simplesmente isso. Então, usar a iliquidez, né, do ativo digital a seu favor, né, como um participante ali do mercado que está tentando, de certa forma, ver resguardados os seus direitos face aos seus credores, né, porque não são somente os credores que têm direitos, né, os devedores também têm, né, perfeito. E esses direitos merecem proteção. Interessante porque a liquidez normalmente é tida como um ponto negativo, né, putz, não consigo transferir meu ativo em caixa, né, em moeda corrente com tanta rapidez, isso normalmente é visto com maus olhos, né, digamos assim. E no aspecto da blindagem patrimonial, então, basicamente, os tokens são utilizados, né, como uma espécie de proteção ali que engendra, né, a blindagem, como você colocou, uma coisa está ligada à outra, por meio justamente dessa inacessibilidade imediata que os ativos digitais proporcionam. Poxa, Ricardo, eu tenho que te agradecer por isso, por todo o conhecimento compartilhado aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer, só quero passar uma mensagem para que os investidores acreditem nesse tipo de ativo, acreditem nas empresas que efetivamente fazem um trabalho diferenciado, com ética, com compliance, com respeito, né, e proteção ao credor, ao investidor, e que efetivamente a gente possa estar ajudando de passo a passo a desenvolver esse mercado, que hoje no Brasil é um mercado ainda incipiente, mas que tem um potencial incrível de se transformar nos maiores mercados do mundo em relação ao investidor de varejo. Então, parabéns a Blocks, parabéns a Sofia pela entrevista e pela liderança desse papo, que foi extremamente interessante, e eu fico à disposição para que no futuro a gente possa continuar com outros assuntos, tá bom? Ótimo, queremos ver mais os seus artigos por lá, no nosso blog da Blocks. É sempre bom ter conhecimento compartilhado de qualquer maneira, né? Seja via entrevista, seja via artigos. Ricardo, muito obrigada pela sua expertise. Acho que ficou muito mais claro aqui esse tema um pouco místico, né, de ativos digitais, com as explicações excelentes aí, super fundamentadas do Ricardo. Acredito que nós aqui e todos os nossos investidores e ouvintes vão se familiarizar um pouco mais e vão até, quem sabe, despertar, né, uma curiosidade maior sobre esse tema e estudar mais a fundo, porque, como o Ricardo mencionou, é um mercado muito promissor aqui no Brasil, apesar de ainda estar incipiente nesse momento. É isso, pessoal. Agradeço aí por terem nos ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.